Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da Fórmula 1 e sobre a equipe Cadillac, porque sai a notícia de que os pilotos que são favoritos à vaga, né, uma delas, né, a outra deve ser com certeza do Colton Herta, né, a não ser que ele recuse ir para a Fórmula 1, né, parece que já esteve mais aberto antes, até hoje ele guarda rancor da FIA por não ter liberado a superlicença dele, e ele tem toda a razão disso, ele é plenamente capaz de pilotar na Fórmula 1, e a FIA e a Fórmula 1 fizeram esse lobby ridículo para não deixar ele entrar, né, porque vem da Índia e não pode, né? Tipo, você tem lá categorias de base extremas, como a Freca, dando o mesmo número de pontos de superlicença e até mais do que a Indy, que é uma categoria de altíssimo nível em que muito piloto de Fórmula 1 vai para lá e apanha, né? O Grosjean ainda não ganhou uma corrida na Indy, né? Então não achou que ele ia ser questão de tempo, até hoje não ganhou uma corrida na Indy. Então, falando aqui um pouco sobre essa questão da Andretti, o Bottas e o Pérez são considerados favoritos a serem o veterano da equipe. Eles querem um jovem talento americano, que é o Colton Herta, e eles querem um veterano. No caso, tem essas duas opções do mercado, que é o Bottas e o Pérez. São pilotos que venceram corridas, que já conquistaram pódios, pilotos que têm uma carreira longa na Fórmula 1, né? O Bottas desde 2013, o Pérez desde 2011. O Pérez, obviamente, aí nessa passagem pela Red Bull teve seus bons momentos. Eu acho que ele andou bem em 2022. 2021 ele cumpriu bem o papel dele de ajudar o Max Verstappen, ajudou a Red Bull a conseguir o título de pilotos. Em 2023 começou os problemas, mas ainda dava para aceitar. Agora 2024 a situação ficou bem complicada e ele, assim, o reflexo que a gente fala muitas vezes, você é tão bom quanto a sua última corrida. E aí o Sérgio Pérez é tratado como se fosse um piloto terrível, sendo que, assim, a gente lembra na época lá da Racing Point 2020, ele era considerado um dos melhores da categoria. A época dele na Force India, todo mundo falava que ele merecia um carro de primeiro patamar, porque a gente tinha que lembrar, o cara fazia pódios com Sauber, Force India, colocou essas equipes em condições de vitória, que assim, a gente para pensar qual outro piloto do médio escalão conseguiu fazer, por exemplo, o que ele faz, por exemplo, no Canadá em 2014. A corrida acaba no acidente que ele tem problema de freio, mas ele chegou a brigar pela vitória com uma Force India, entende? Isso é uma coisa fantástica, né? E assim, o Bottas é um piloto rápido, é um piloto que, tipo, teve muitas poles, tem quase 70 pódios na categoria. Ele é um bom piloto, né? Obviamente não estava no nível para bater de frente com o Hamilton, ok. Mas a questão que eu coloco é o que a Cadillac procura, né? É um piloto que vai dar um caminho à equipe nesse momento? Porque eu vou falar uma coisa que eu acho que é um pouco óbvia, mas o Bottas, ele não serve para ser um líder de equipe. Talvez o Pérez talvez não seja o mesmo para uma equipe de primeiro patamar, mas usando esse período que ele teve na Sauber até agora, cara, essas últimas duas temporadas dele, né? Eu realmente tenho dificuldade de lembrar uma corrida boa. É uma corrida que eu falo, nossa, como o Bottas pilotou bem. Talvez o Bahrein em 2023, mas faz tempo, né? Porque esse ano de 2024, eu não me lembro de uma boa performance do Bottas. Porque se a gente pode falar do Joe, ele chegou em oitavo no Grande Prêmio do Catar. Ele pilotou muito bem ali. E, assim, olhando pro Bottas, cara, tipo, a última impressão dele, né? Porque, assim, a última corrida dele na Fórmula 1, ele dá aquela. Ele vai até o Q3, mas o que ele faz? Tipo, ele roda o Pérez na primeira volta e ele faz aquele acidente no Magnussen, né? Tipo, ele tem uma dificuldade de disputar a pista, de disputar a posição em pista, que é um negócio bizarro, né? Porque, assim, velocidade o cara tem. A gente vê em classificação que ele é muito bom, né? Levar esse carro da Sauber ao Q3 não é fácil, não. E assim, aí fica aquele dilema. Você vai atrás de um cara que sabe classificar, mas o ritmo de corrida e disputa de pista ele deixa a desejar, ou você vai atrás do Sérgio Pérez, que assim, tá muito descredibilizado, ninguém sabe se vai voltar a ser aquele piloto da era Force India Racing Point, né? E que não é o melhor classificador, a gente vê isso nos números dele, né? Tipo, ele ganhou em batalhas de classificação do Kobayashi, mas perdeu pro Hülkenberg, um ano ganhou do Ocon, o outro perdeu, entende? Né? Você olha ali, tipo, o único companheiro que o Pérez dominou de verdade foi o Stroll. Ok? Tipo assim, ok, isso aí é óbvio, qualquer um domina o Stroll, menos o Sebastian Vettel. O Vettel em final de carreira foi triste, já de se dizer isso, né? Mas fato é que assim, o Pérez, ele teve ótimos desempenhos em equipes de médio escalão e é o que me faria escolher ele. Porque eu acho que o que ele fez naquele carro da Force India ou mesmo a Racing Point de 2020 é o que me impressiona mais dele em relação ao Bottas pelo contexto, entende, né? Eu acho que o Valtteri Bottas, né, ele teve seus ótimos anos até mesmo na Williams, etc, mas eu acho assim, pro que a equipe precisa, né? Você olhando o que a Sauber era quando ele chegou e se transformou até o final dessa passagem dele pela equipe,
é muito ruim, cara. A equipe ele chega nesse ano no início do regulamento de efeito solo, a equipe começa bem, inclusive a equipe, né, a Sauber, a barra Alfa Romeo, era uma das poucas que estava no peso mínimo. Vale lembrar disso, né? Tipo, o peso mínimo eles tinham conseguido logo no início do regulamento e era assim, uma base sólida para conseguir construir o carro ali daí em diante. Mas eles tinham o Guan Yu Zhou, que é um piloto muito fraco, que não é bom de desenvolvimento, evidentemente. Aí você espera que o Bottas tenha esse papel e ele não teve. Então esse para mim é o grande problema. O Bottas ele teve essa oportunidade de fazer o que a Cadillac precisa, né? De liderar uma equipe, ajudar no desenvolvimento, usar a experiência para direcionar o time. E ele não fez. E assim, Lucas, mas a equipe é muito ruim, é muita estrutura, mas eu para pensar no Raikkonen, por exemplo, porque mesmo em fim de carreira, olha, por exemplo, como começa. 2019, a equipe anda bem com ele, né? Assim, comandando as ações. É melhor do que era em 2018. Tem efeito do Raikkonen aí. Aí 2020 é o ano do quê? Que o motor é jogado lá para trás por causa das questões do motor ilegal de 2019 da Ferrari. Aí não tem muito o que fazer, mas ainda assim vai lá uma corrida, ele consegue um grande resultado. Ele ainda soma os pontos. E aí vai para 2021. A Alfa Romeo foi melhor do que as expectativas negativas, né? Ainda conseguiu alguns pontinhos, ainda conseguiu algumas corridas interessantes, e muito nas costas do Raikkonen, entende? Eu acho que aí o piloto tem que fazer a diferença. Ok, o Raikkonen é bem melhor do que esses dois pilotos que estão disputando a vaga, mas o que eu quero dizer, o piloto quando ele tá nesse papel, ele tem que ser um diferencial. E o fato do Bottas ter terminado atrás do Zhou nesse campeonato agora é muito desmoralizante. Sério, o Zhou, uma corrida boa foi o suficiente para superar tudo que o Bottas fez no ano. Eu sinceramente acho isso terrível. Sinceramente, olhando para um ano como um todo e o Valtteri Bottas perder para o Joe desse jeito, eu acho isso desmoralizante. Mas de qualquer maneira, né, aí cabe a equipe decidir o que vai fazer, né? Mas fato é que o Valtteri Bottas é um dos candidatos. Ele tem coisas a favor dele, como eu disse, ele é muito veloz, em volta lançada, é um cara com experiência. Mas aí é a equipe decidir, né? Tipo, quem que eles querem, né? A volta lançada do Bottas, o ritmo de corrida do Sérgio Pérez, né? Um cara que conserva bem os pneus. Se os pneus da Pirelli desgastarem mais rápido, como é uma característica um pouco mais assim, possível para um carro que vai ser menor e vai ter pneus menores, é mais motivo para apostar no Pérez, porque ele sempre foi melhor esse negócio de conservar pneus do que o Bottas. Mas aí depende da equipe. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.